e a aula 1 inaugural do nosso curso é liderança burra. Tá? Não vai ser uma aula de 1 hora, vai ser uma aula breve, mas com certeza vai ser algo que vai inspirar você. Algumas pessoas ainda acreditam na falsa ideia de que liderança é aquela em que você usa a força, usa o medo, usa a coerção, usa a manipulação. Quando na realidade, liderar não é você mandar, liderar é inspirar. Talvez a segunda aula, na próxima quarta-feira, eu vou me aprofundar mais nesse conceito de liderança que é tão mal interpretado. Mas eu queria começar a primeira aula de hoje falando sobre liderança burra. E o que é liderança burra? Quem tem um material aí vai acompanhar comigo. Liderança burra é mais ou menos assim. É quando o cara acha que manda e os funcionários fingem que obedecem. Liderança burra é quando o cara acha que manda e os funcionários fingem que obedecem. Essa é a liderança burra. Agora, entenda uma coisa. As pessoas, elas não pedem demissão da empresa. Elas pedem demissão do chefe, do líder, do gerente, do coordenador, do supervisor. Geralmente, quando alguém pede demissão, ela não está pedindo demissão da empresa. Ela está pedindo demissão de quem? Da pessoa, o seu chefe imediato. E geralmente isso acontece por conta de uma liderança burra, por conta da ignorância, por conta de um ambiente carregado, pesado, onde o líder, onde o gestor não dá vazão a ouvir queixas, reclamações, onde a porta sempre é fechada, ele não dá ouvido à opinião das pessoas, ele não ouve as pessoas. Ele acha que ele tem o total controle e o total conhecimento da situação. E aí eu aprendi com o meu grande mentor, nunca tive perto dele, ele nem me conhece, mas eu falo que ele é meu mentor porque eu leio todos os livros dele, que é o John Maxwell, e ele fala que se você quer saber a temperatura de uma empresa, é só você colocar um termômetro na boca do líder. Olha que interessante. Se você quer saber a temperatura de uma organização, de uma empresa, de uma igreja, de uma família, é só colocar um termômetro na boca do líder. Porque as pessoas se espelham no líder. Se o líder é carismático, a tendência é as pessoas serem carismáticas. Se o líder é relapso, não tem compromisso, há uma tendência da equipe também ser relapsa e não ter nenhum compromisso. Daí a importância da liderança. E o que faz uma liderança saudável? É quando ela foca em pessoas. Eu vejo muitos gerentes, coordenadores, supervisores focarem demais nos processos, focarem demais nos resultados. E esquecem que os resultados só virão se o foco dele estiver nas pessoas. Eu vou contar aqui um pequeno testemunho, mas antes, essa aula vai ficar gravada no IGTV até domingo. Domingo eu excluo essa aula do IGTV e vou colocar essa aula apenas para os participantes do nosso canal no Telegram, Líderes com Propósito. Então essa aula vai ficar gravada no IGTV até domingo de manhã. Domingo pela manhã eu vou excluir do IGTV e vou postar ela dentro do nosso canal Líderes com Propósito no nosso Telegram. Então se você aí não faz parte aí no Telegram, é só procurar aí Líderes com Propósito, ok? Bom, gente, contar aqui um pequeno testemunho, não vou citar nomes por questão de ética, tá bom? Uma vez, um grande empresário me procurou porque ele estava querendo que eu mentoreasse 4 gerentes da empresa. Eu passei mais ou menos 1h30 conversando com esse cara. Conversa vai, conversa vem. Ele abriu o coração e disse: Daniel, quando eu trabalhava remotamente, quando a empresa ficava
em outra cidade, quer dizer, quando eu morava em outra cidade e eu gerenciava a empresa à distância, só por telefone, a empresa crescia, se desenvolvia, dava resultados. No momento em que eu decidi morar aqui e abrir o meu escritório aqui na empresa e estar todos os dias junto com a equipe, a empresa desandou. Não tivemos mais bons resultados, o clima começou a ficar pesado, a rotatividade aumentou, eu comecei a contratar gente a cada 6 meses, era admitindo e demitindo pessoas. E conversa vai, conversa vem, eu entendi que o problema não era o gerente dele, ou os gerentes dele. Era ele. Bruto, ignorante. Ele disse para mim que ele nunca disse bom dia para nenhum colaborador. Todas as reuniões que ele participava com o time era apenas para desabafar, reclamar, murmurar, muitas vezes com indelicadeza. E aí a empresa não prosperava, o time não crescia e não dava resultado por conta de uma liderança burra. De novo, é uma liderança onde o cara acha que manda e os funcionários fingem que obedecem. Essa é a liderança burra. E quais são as consequências de uma liderança burra? O que acontece dentro de uma empresa, de uma casa, de uma organização, de uma igreja, de uma escola, de uma universidade, quando o líder, o chefe maior, é bruto, ignorante, acontecem coisas desagradáveis. E eu vou trazer aqui uma pesquisa de uma universidade americana, a TSG Management, que realizou uma pesquisa nacional e ela até cunhou o termo o preço da grosseria. E eu quero discutir com vocês. Tem no material que eu coloquei dentro do canal no Telegram, esse material tá lá, essa informação tá lá, que é justamente o preço da grosseria. Primeira coisa que acontece, que essa pesquisa revelou, é que 80% dos funcionários ficaram muito tempo pensando num episódio de hostilidade. Imagina o seguinte, você é um colaborador, você é um funcionário de uma empresa, ou de uma ONG, ou de uma escola, não importa. E o teu chefe, o teu líder, o teu gerente foi ignorante ou tem sido muito bruto com você. O que acontece é que para 80% dos colaboradores que tem um chefe ignorante, bruto, cavalo, 80% ficam pensando num episódio de hostilidade. Eu lembro que uma vez, também não posso citar nomes, em uma empresa que eu trabalhava, eu tinha um chefe bruto, cavalo, ignorante. E uma vez eu estava saindo, depois do expediente para ir para casa, e eu bati na porta, entrei e disse que estava saindo, que estava indo embora. E a resposta dele foi, ele olhou para o relógio e disse: já te usei, já me banhei, tá liberado. Não, você não ouviu errado. Ele falou isso. Já te usei, já me banhei, tá liberado. Aquilo, eu confesso para vocês que doeu em mim. Porque eu me senti como um objeto sexual, para falar a verdade. Eu me senti não como um ser humano, mas como um bicho sendo destratado por aquele cara que se dizia ser um gerente, ser um chefe, eu não vou dizer mais outra coisa. E eu fiquei por muitos dias pensando nesse episódio por conta dessa hostilidade desse camarada. Vem cá, como é que eu vou produzir? Como é que eu vou dar resultado? Como é que eu vou bater metas? Se o meu chefe, se o meu líder é um ser humano hostil, bruto, ignorante. Se eu trabalho numa empresa, eu preciso ter a mente sã. Eu preciso ter a motivação. Eu preciso ter um ambiente tranquilo para trabalhar e para produzir. Mas quando o chefe é ignorante,
Quando ele é hostil, você fica muito tempo ruminando aquilo que foi dito. Ruminando os ataques direcionados a você por conta de uma liderança burra. Por conta de uma ignorância e de uma estupidez de um líder e de um gerente. Então, essa é a primeira coisa que acontece com um líder burro. A liderança burra. Esse é o primeiro preço da grosseria. 80% dos funcionários passam muito tempo pensando naquele episódio. E se a minha mente não está aberta para fluir um bom trabalho, para desenvolver as minhas tarefas, mas eu fico ruminando aquela situação, não tem como eu produzir e dar resultado. Segundo preço, ou o que acontece geralmente quando existe uma grosseria, quando o líder é bruto e ignorante com a equipe. Nessa pesquisa, 78% admitiram que o comprometimento com a empresa diminuiu. É lógico que vai diminuir o comprometimento. Gente, eu conheço chefes, líderes, que quando eles entram dentro da empresa pela manhã cedo, a impressão que dá é que eles trazem junto deles uma nuvem negra e o clima fica carregado, fica pesado, fica difícil. Não tem aquele glamour de se trabalhar num ambiente onde o seu chefe está te microgerenciando. Nos mínimos detalhes, tudo que você fala, tudo que você diz, desconfiado 24 horas. Ora, se existe isso, não há espaço para o maior comprometimento da equipe. Porque não existe relacionamento, não existe confiança, existe dúvida, medo. Portanto, você que lidera, você que coordena, supervisiona, a sua posição, você é um líder na sua empresa, na sua organização, tenha muito cuidado com as suas palavras, naquilo que você vai dizer para o seu encarregado, o seu funcionário, porque além do cara ficar pensando naquele episódio por muitos dias, o comprometimento dele no trabalho diminui. Terceira coisa, 66% admitiram que a própria performance no trabalho diminuiu. Ele próprio, o próprio funcionário admite, olha, a minha performance diminuiu depois do episódio de grosseria. Eu lembro que uma vez, esse mesmo chefe, ele chegou para mim e falou assim: Daniel, eu quero que você faça isso, assim, assado, vou cuspir no chão e antes que seque, eu quero aquilo resolvido. Você imagina aí que eu passei um bom bocado com esse cara. Não tem nenhuma mágoa, sabe, gente? Eu falo isso naturalmente porque eu não sou de guardar mágoas de ninguém. Mas eu confesso para vocês, nunca falei isso para ninguém, eu confesso para vocês que esses ataques foram tão duros que eu passei, eu acho que 1 mês e meio me tratando com um terapeuta. E cara, eu ia pro trabalho sem nenhuma motivação. Se eu tivesse outra coisa para fazer naquele momento, eu teria pedido demissão. E o meu comprometimento, a minha performance simplesmente decaiu. Eu comecei a não dar mais resultados como antes. Porque quando eu ia para o trabalho, quando eu descia as escadas do apartamento, entrava no meu carro, a impressão que eu tinha é que eu não estava indo trabalhar, mas eu estava indo para uma prisão. E olha que forte isso. Quando você trabalha com um líder bruto, ignorante, as horas não passam. Porque não existe prazo naquele ambiente ali. Eu lembro que em outra situação, em outro momento, em outra empresa, com outro chefe, eu contava não as horas para ir embora. Eu contava os minutos. Mas como é que eu fazia? Gente, 1 hora são 4 tempos de 15 minutos. Não é isso? 1 hora são 4 tempos de 15 minutos. Eu chegava de manhã, pegava um papel em branco
e contabilizava que seria a primeira hora do dia. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a cada 15 minutos eu marcava um pauzinho. Foi embora 15 minutos. Depois foi embora mais 15 minutos. Opa, foi embora mais uma hora já foi. Segundo, mais 1, 2, 3, 4. É como aquele presidiário que marca na parede os pauzinhos contando quantos dias ou falta para ele ser solto ou quantos dias já fazem que ele está retido, que ele está preso. Uma coisa, tem como você produzir? Tem como você dar resultado? Não tem. Aí de novo, volta aquela velha máxima. O cara acha que manda e o time e a equipe finge que obedece. E aí não dão resultado. Outra coisa, 63% passaram um período de tempo evitando o agressor. Olha que forte. 63% dos funcionários que foram agredidos passaram um bom tempo evitando o agressor. E aí o que acontece? Quando não existe comunicação, quando há ruídos na comunicação, não existe relacionamento e não existe resultado. As demandas, as dúvidas, os questionamentos que fazer e não fazer, teriam que ser direcionadas para o gerente, para o coordenador, para o supervisor. Porém, devido à hostilidade, devido à brutalidade nas palavras, nos gestos, nas ações, o funcionário acaba evitando o agressor, fugindo do agressor. E aí, de novo, isso vai impactar nos resultados da empresa. É imprescindível que um gerente, que um coordenador, que um supervisor tenha porta aberta para que haja liberdade, até mesmo daquele funcionário questionar aquela decisão. Haja liberdade para que o funcionário possa dar ideias, trazer inovação para dentro da organização, e isso é barato. E aí muitas vezes o gerente, o coordenador tem que contratar uma consultoria para resolver um problema, quando muitas vezes alguém no time tem a solução de graça, mas como é porta fechada, porque o cara é bruto, o cara é ignorante, se perde grandes oportunidades. Outra coisa, 48% passaram a se esforçar menos no trabalho. 48% passaram a se esforçar menos no trabalho. Percebe que é uma cascata? Primeiro o cara fica muito tempo ruminando o episódio. Depois o cara não tem comprometimento. A performance cai. Ele evita conversar com o gerente. E agora ele se esforça menos no trabalho. E aí ele fica enrolando. Essa é a realidade. Ele fica embromando, empurrando com a barriga. Sabe por quê? Porque ele não vê mais sentido naquilo que ele faz. Ele não vê mais propósito naquilo que ele faz. E aí ele fica mais um trabalho por conta do ganho financeiro e sustentar a sua família do que produzir um resultado não só para ele, mas para a empresa como um todo. Outra coisa, 38% admitiram que diminuíram de propósito a qualidade do trabalho. 38% admitiram que diminuíram de propósito a qualidade no trabalho. Olha, essa aqui é a dose. 25% descontaram nos clientes o que estavam sentindo. 25% dos funcionários descontaram nos clientes aquilo que estavam sentindo. Você nunca vai ver uma empresa com clientes felizes, tendo funcionários infelizes. E existe sim uma tendência do funcionário descontar no cliente
aquilo que ele tem sofrido diariamente dentro da empresa. Tem um cara chamado Simon Sinek, que escreveu vários livros, entre ele Por Quê? Depois você vai na Amazon e encontra esse livro muito top. Simon Sinek, ele escreveu o livro Por Quê? Ele fala o seguinte: 100% dos seus funcionários são pessoas. 100% dos teus clientes são pessoas. Ora, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Entenderam? A importância do foco nas pessoas, de ter empatia, de ter bom senso, de ter paciência, de ter uma inteligência emocional, para enfrentar os mais diversos tipos de comportamentos que existem dentro das empresas. E aí, muitas vezes, gente, tem uma frase, eu acho que é mais ou menos assim, que a empresa é o reflexo do dono. Então, se os funcionários tratam mal os clientes, são rabugentos, não têm motivação para atender com delicadeza, com presteza, com vontade, o funcionário pode ter certeza, o erro está no relacionamento do gerente, do coordenador, do supervisor com os seus colaboradores. Porque é o seguinte, existem dois tipos de clientes. O cliente externo, que é aquele que vai até a empresa e compra o nosso produto, mas também tem um cliente interno. E quem são os clientes internos? É a moça do caixa, é o coordenador do RH, é o vendedor no showroom, é o motorista da empresa, é o zelador, é o porteiro, é o vigia. Se eu entendo que todos ali são meus clientes, ora, eu sou o diretor de uma empresa, estou chegando no estacionamento da empresa e eu distrato o encarregado pela garagem, estacionamento da empresa, evidentemente que eu quebrei um vínculo, porque eu não vejo aquela pessoa como alguém, como um ser humano, como um cliente, mas sim apenas como mais uma engrenagem de uma máquina, de um motor, de uma ferramenta, não sei, que por conta de uma brutalidade, de uma ignorância, eu acabei minando a motivação e o prazer e a vontade daquela pessoa em servir a empresa e servir também o seu cliente. O fundador da Starbucks, Howard, aí o sobrenome não sei porque é um nome estranho, ele fala o seguinte: não estamos no ramo de café servindo pessoas, estamos no ramo de pessoas servindo café. Olha que frase, gente. Não estamos no ramo de café servindo pessoas. Estamos no ramo de pessoas servindo café. Então, quem está me ouvindo agora, me assistindo agora, ou vai assistir mais tarde, ou no nosso canal no Telegram depois, se eu postar esse vídeo lá, se você for dono de uma farmácia, se você tiver um restaurante, um salão de beleza, uma funerária, entenda o seguinte: transforme essa frase para o seu negócio. Farmacêutico, dono de farmácia, vendendo remédio, servindo remédio para pessoas. Você está servindo pessoas, entregando remédio. Estou só parafraseando, tá? Porque o seu foco precisa ser em pessoas. E por último, 12% pediram demissão devido ao clima de hostilidade. Lembra que eu comecei a live falando que as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe. Eu já fiz parte de uma empresa que quando o chefe foi demitido, sem mentira nenhuma, soltaram fogos de artifício no portão da empresa. Quando o cara dizia assim: gente, eu não vou poder trabalhar hoje porque eu estou doente, as pessoas vibravam porque o cara estava doente e não ia hoje para o trabalho. De novo, liderança burra. O cara acha que manda e a equipe finge que obedece.
essa pesquisa traz à tona os malefícios de uma liderança burra, os malefícios da ignorância, os malefícios de um gerente, de um supervisor, de um coordenador. Não importa a função, que distrata, maltrata o funcionário e a equipe. E evidentemente que eu poderia trazer em outra live as vantagens de uma liderança inspiradora. Uma liderança que não é focada no medo, na coerção, na força, na manipulação. Mas talvez em outra aula eu vou trazer as vantagens e os ganhos que uma empresa tem quando existe um respeito mútuo entre o seu líder e a sua equipe, entre o seu líder e os seus liderados. Uma coisa eu sei, eu não sei de quem é essa frase, mas eu adoro essa frase. Se você, líder, se você, gerente, se você, coordenador, age como um burro, não se ofenda se tentarem montar em você. Se você age como um burro, não se ofenda se tentarem montar em você. Gente, essa é a nossa primeira aula da nossa escola de líderes online. Essa aula é um slide do quarto módulo da minha mentoria em liderança. Esse módulo tem 28 slides. Eu passei aqui com vocês meia hora falando de um slide referente a questão da grosseria, da liderança burra. Se fez sentido para você, compartilhe esse link para mais pessoas. Se você não faz parte ainda do nosso canal no Telegram, Líderes com Propósito, eu incentivo você a entrar nesse. Se você não sabe como, me manda um direct que eu te mando o link, mas é claro, você tem que instalar o Telegram no seu celular para você participar. O conteúdo lá é exclusivo só para quem faz parte desse canal no Telegram, tá bom? Esta aula, essa mini aula de um slide vai ficar salva até domingo no meu IGTV, mas para quem faz parte do grupo no canal Telegram, eu vou deixar salvo essa semana para você depois assistir novamente ou passar para a sua equipe, para o seu time. Tá bom? Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Tem a caixinha de perguntas aí, é só mandar a pergunta que eu vou ter o prazer em responder, tá bom? Meu amigo Roberto da Unimed, abraço, cara. Conceição também da Unimed, Tainã, Denise, Daiane, Pastor Rodrigo Medeiros, abraço. Roberta Ramos Frota, valeu, gente. Jordana, abraço. Aline Moraes, gente, obrigado aí pela companhia de vocês, tá? Eu acho que ninguém tem dúvida. Se não tem dúvida é porque ou ficou muito bem esclarecido ou porque a aula não foi bacana, né? Tô brincando, gente. Obrigado, foi um prazer estar essa meia hora com você. É uma aula rápida, é apenas para esclarecer aí um pouco mais da importância de você ser um líder que inspira. Liderança, gente, liderança não é dada, liderança é conquistada. E é conquistada pelas pessoas que você serve, pelas pessoas que você lidera. Tá bom? Até a próxima quarta-feira, na nossa segunda aula, mês de agosto e mês de setembro, toda quarta-feira, às 19 horas, nossa escola de líderes online, tá bom? Gente, abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima. Tchau, gente.